Que bom estar aqui. Aqui faz frio e é longe. Gente, começamos com a criança. E assim, eu fico muito feliz pela visão do Rodrigo. Eu estou aqui por causa de 3 pessoas. Primeiro, o Senhor Jesus, que se não fosse Ele, não tivesse entrado na minha vida, eu estava no bico do urubu. Se não fosse o Gidiel, eu não teria sido aprovado no presbitério. E se não fosse o pastor Jeremias, eu não estava contratado. E olha só, eu sou pastor. Você está bacana aí onde você está sentado ou você quer sentar aqui para frente? É mesmo preço. Não vai sair mais caro, pode ficar tranquilo. Mas tudo bem, já fica aí, já tem um chimarrão, tal, tem o laminuta, tem tudo. Gente, olha só, eu sou pastor do Ministério Infantil Juniores. Qual que é a minha pretensão de vir lá de Belo Horizonte para cá e, como o Rodrigo disse, servir aos irmãos? Quem trabalha com criança, cada igreja, cada realidade, só a gente que sabe. Quem aqui não está em sala? Assim, tem o pastor eu sei, tem um pastor batista ali, né? O pastor, ele pode não estar em sala, mas já teve, ou então tem várias oportunidades de estar com a criança diretamente. Todo mundo que está aqui é professor de criança? Diretamente, assim, em sala? É coordenador, caiu de paraquedas, não sabe o que está fazendo aqui? Todo mundo que está aqui trabalha com criança, correto? Não. O senhor nunca trabalhou com criança nenhuma. Os dois aqui, os 2 homens aqui, é ela, né? O negócio é ela. Observa, temos 1, 2, 3, 4, eu acho que só 5, 6 lá atrás, 7 com o pastor também é gente, que trabalham com criança. E todo o resto, mulher. Eu queria uma salva de palmas para esses homens, por favor. Nós vamos nos empoderar nessa sociedade matriarcal, feminista, sei lá. Olha só, gente. Eu sou pastor do Ministério Infantil Juniores lá da 8ª Igreja. 8ª, ao longo da caminhada, hoje é uma igreja grande, muitos membros. Eu peguei o Ministério Infantil com já uma caminhada. E eu sou formado em artes plásticas. Formado em arte, desenho, pintura, escultura. Deixa eu fazer um lobby aqui, você vai acessar no YouTube o Art Kids Brasil. Você vê um negócio que eu faço. E se inscreve, dá seu like, dê seu sininho. Não necessariamente nessa ordem. E aí, você vai ver lá uma das coisas que eu faço. Beleza. Ao longo desses anos, trabalhando com criança, com artes plásticas, com tudo, eu fui cair na linguagem do palhaço. Há muitos anos, trabalhando com palhaço de hospital, capelania hospitalar. Há mais de 15 anos. Tem uma fábrica de sapato de palhaço. E continuei. Aí fui fazer seminário. E sempre trabalhando com criança, desde o dia que eu fui para a 8ª Igreja. Converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, e sei que tem muita gente aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fiquei lá 3 anos e fui para a 8ª Igreja. Fui convidado a me retirar, assim, muito civilmente, e fui para lá, porque falaram que eu era calvinista. Falaram, nem careca eu estou ainda, nem sei o que é isso, que história que é essa, e fui descobrir a teologia reformada, beleza. Entrei para a igreja presbiteriana, fiz a teologia, depois fiz sociologia, e sempre trabalhando com criança. Sempre trabalhando com criança. Peguei um legado. Estudei em artes plásticas, estudei a pedagogia voltada para a iniciação plástica, que a gente chama de educação artística, dependendo do lugar e tal. E o que eu comecei a perceber dentro da realidade? Eu converti velho mais ou menos, com 21 anos. Não tive uma prática, uma vivência de igreja. Entro para dentro da igreja e começo a ver essa realidade da educação infantil. E comecei na prática, a entender muita coisa, e hoje, 18 anos de igreja presbiteriana, hoje eu sou pastor exclusivo de Ministério Infantil Juniores. E o que eu quero falar aqui pra gente?
para a gente ter um trabalho ministerial, infanto-juvenil, de excelência, com eficácia. Se você quiser, eu te dou o PowerPoint depois. Tem coisa que eu vou falar no meio tempo, você anota aí se você quiser, tá de boa, mas é tudo nosso. Uma coisa que eu não tenho a pretensão é de chegar aqui e falar assim, a minha igreja hoje é uma das grandes igrejas presbiterianas do Brasil, porque a igreja presbiteriana geralmente, por causa da história e tal, a igreja é menor, tem umas igrejas grandes lá no Zé João, no Amazonas. Igreja quadrangular lá em BH tem umas quadrangular muito grande. Lá tem a Lagoinha, a famosa Lagoinha, que tem um trabalho infantil bom. Mas, se você pensar na realidade da sua igreja, eu conversando com o pastor Rodrigo, eu sei que aqui tem pelo menos 20% comparado ao número de membros de criança. E aí, veja só, eu não tenho 20%. Então, talvez a sua realidade, vamos colocar com 200 membros, seja mais difícil que a minha. E eu vou te falar, na minha igreja, no domingo, roda 600 crianças. Rodando. Tem culto. O que você quer? Tá. Falo, 1, 2, 3, Bruno. Beleza. Tá. E aí, eu trabalho com crianças de 0 a 12 anos. Berçário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ministério infantil. 9, 10, 11, 12. Juniores. Com 12 anos eles fazem a profissão de fé. E eu entrego, dou aquele tchau de miss. Lara, sabe? E ele vai. E ele vai para o Israel. E para o pastor Yuri. E vai fazer sua profissão de fé comigo. Ou, dependendo de alguma coisa acontecer no percurso, vai fazer depois. E aí, veja só, eu não tenho a pretensão de chegar aqui e dar proposta e falar coisa pronta. Mas, com o número de crianças, com as coisas que eu já passei ao longo desses anos, de tomar mordida, de tomar lapada, né, aquele lapisado assim na perna, de ver uma criança endemoniada na sala, não sei se você já viu, e as coisas todas que a gente... E a dificuldade de você ter 20 crianças, 40 crianças, 600 crianças. Mas, de maneira alguma, e nunca é um trabalho pronto. De eu chegar e falar assim, olha, eu tenho esse método pronto. Por quê? É sempre uma troca. Eu tenho, apesar de não parecer, 40 anos. Eu sei que não parece. Porque eu trabalho com criança. Quem trabalha com criança sorri todo dia. Aí você fica com a cara esticada. Né? E aí, veja só. Tem gente aqui que dá aula há 40 anos para criança. Eu vou usar dizer que eu sei mais que aquela dona que conta história desde a época do flanelógrafo, não é? O flanelógrafo, que faz fantoche com papel de pão, não é? E faz milhões de coisas. Eu não tenho nada pronto, mas eu tenho as coisas e aí os estudos e as coisas que a gente foi vivenciando. Veja só. Primeira coisa, a gente pensa assim, poxa, eu estou trabalhando com educação. O que eu penso a respeito de criança na igreja? Porque, observe só, tem as máximas que a gente sempre diz. Ah, a criança não trabalha, a criança dá trabalho. Música do Palavra Cantada. Tem N coisas, e o professor, e eu sei do seu coração, que você pensa assim, poxa, eu fico lá no bastidor, eu não sou valorizado. Você vai ver, pastor, nós vamos fazer um motim, parar esse culto, soltar todas as crianças no horário do culto, elas vão entrar, vai acabar o culto, e a gente vai fazer greve, e a gente vai ocupar geral e falar assim, queremos, sei lá, queremos Coca-Cola? Queremos Coca-Cola? Não é? Não sei como é que é. Queremos chimarrão sem cafeína? Queremos chimarrão. Vocês dão um chimarrão para as crianças aqui? Sim ou não? Porque eu tomo café, eu posso tomar o café o dia inteiro. Eu tomo um chimarrão, eu fico estalando assim. Não acontece isso com vocês, não? Não, vocês já venceram essa fase. Essa fase ficou para trás. E aí, veja só. A gente pensa na educação, e aqui eu quero que os irmãos da Quadrangular pensem, por quê? Eu estou trazendo uma base que eu adquiri, que é da teologia reformada, que é da igreja protestante, todos nós estamos juntos nessa, mas a Quadrangular caminha para aí a Batista, talvez, Batista reformada ou Batista
tradicional, ou batista arminiana, ou arminiano é reformado, mas o senhor entendeu. E aí, aqui é uma teologia de base reformada. Por quê? Por causa da questão da educação, daquilo que a gente acredita, por causa das questões de soteriologia quanto à salvação. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o maior pregador que tinha na época, século XVIII, falava que as crianças eram salvas se morressem na infância. Olha só. Coisas complicadas da vida. Mas, esse homem aqui, que não é o Papai Noel, é o João Amós Comênios. Quem é que é da área de pedagogia? Professor mesmo. Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. 3, né? Pedabobos. Pedabobos. A pedagogia, ela tem uma história muito ligada à Bíblia. E esse homem aqui, João Amós Comênios, um reformado moraviano, ele falou uma coisa, olha só, lá no final. As mentes simples e ainda não ocupadas e estragadas por vãos preconceitos e costumes mundanos são as mais aptas para amar a Deus. Os jesuítas, os educadores, falavam assim, olha, você me dá uma criança, até 7 anos eu te devolvo ela para a vida toda. Esse período de formação no início da infância, ele é primordial para o caráter e para determinador para toda a vida, para que o adulto cresça sarado. Se você converter o velho, você sabe o que é. Porque eu converti velho. E eu fico vendo minhas filhas, e eu fico vendo outras crianças que crescem na igreja, tudo saradinha, bacana, sem trauma, não tem medo da Momô, do Bob, quem mais? Do Fofão, do disco da Xuxa ao contrário. Não tem medo. Tá tranquilona. Nós, que convertemos velho, cheio de trauma. A pessoa não pode gritar com a gente, baixa autoestima, sabe? Nossa, um monte de problema. E a gente vai vendo que o evangelho sara a alma. O Senhor Jesus, na ministração do Espírito, traz a criança e sara a alma. Beleza. Ele está falando isso aqui. Agora, quando eu vou trabalhar isso na igreja, e esse homem trabalhou na área secular. Quando eu vou trabalhar na igreja, a maioria ainda, quantos anos de igreja temos? Quantos anos de trabalho educacional a gente tem? A maioria das igrejas trabalha com criança de maneira amadora. Há muitas igrejas que têm a escola do lado, a escola, às vezes a escola presbiteriana, seja o que for, uma escola cristã que trabalha o currículo do MEC, trabalha a base comum curricular que vem do Ministério da Educação e da Cultura, tudo bacaninha. Quando chega na igreja, abre a jaula, joga as crianças lá dentro, joga um monte de giz de cera com papel para eles colorir e fecha. Pô! E deixa, vai. Igreja grande faz isso. Aí tem um problema de escala, tem um problema do lanche, tem um problema do faltou e não avisou, e a coordenadora endoida. E tem tudo isso. Aí você fala, mas como é que eu sei? Óbvio que eu sei. E é tudo isso que a gente vive. Aí chega a turma com 12, 13, 20 crianças, você está esperando a sua ajudante, e ela não veio. Aquela. E por aí vai. E isso vai acontecendo com a nossa vida, e a gente não prepara. E aí você fica dependente da lição. Aí chega no dia da Páscoa, no seu caderno que você abriu, e acha que vai vir lá o caderno feito pela editora Cultura Cristã. Você abre lá, vai ser a Páscoa no dia. Aí ele te dá lá Davi contra Golias. Você fala, não, mas não tem nada a ver com o dia. Aí você não tem um currículo, você não tem um plano de aula. Aí as crianças começam, você não sabe o que fazer. Aí não tem um momento disso, um momento daquilo, não tem uma rotina, não tem um monte de coisa. Então a gente precisa de estruturar. Então o que eu passei a observar? Algumas coisas. E observe só. A gente tem que ser sincero no trabalho infantil e fazer um diagnóstico, uma anamnese das igrejas. Ou é negligência, deixa completamente de lado. Já dei esse treinamento para várias igrejas, igreja
Criança não tem dízimo. Tem igreja que não quer trabalhar com criança, não. As tais igrejas de jovem, igreja preta, já viu? Aqui deve ter, claro. Igreja preta, pinta a igreja de preto, pai e tal. E aí, o Ministério Infantil vai ser pintado de preto também? Como é que vai ser o Ministério Infantil dessa igreja? Igreja de jovem. Ai, jovem. Adoro jovem. Nossa, jovem é uma beleza. Não é? Jovem, se fosse frango, eu comia um por dia para acabar. Mentira. E aí, eu falo isso toda vez, de onde você tirou isso e tal? Se jovem tivesse razão, Deus não tinha feito Adão adulto. Jovem é a potência, jovem é a beleza, jovem sois fortes. Calma, gente, não leva tudo a sério, não, calma. Filhinhos, calma. E aí, é a negligência, nega-se mesmo. A criança vai, e hoje tem um movimento dentro da igreja presbiteriana, os neopuritanos, que considera que a criança precisa de ficar o culto inteiro com os pais. Para mim, que sou pastor, para os pastores que estão aqui, você sabe o que é pregar, e tem um... Ou então o menino disputando com você aqui, e por aí vai. É complicadíssimo. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que a criança não terá o momento dela de ensino. Não, mas na ministração da palavra ela vai aprender. Vai aprender. Eu não ensino uma criança matemática na universidade. Eu ensino no pré. Então ela precisa de ter um momento do ensino paulatino, gradativo, dentro de sala. Primeiro eu falo que, olha, eu te amo. Eu te amo porque Deus te ama. E depois do abstrato, no concreto, ela vai entender. Primeiro no concreto, depois no abstrato, é que ela vai entender. Não existe Deus, que é imaterial. Como é que é isso? Então, ou é negligência ou é displicência. Faz de qualquer jeito. E aí, além de ser uma ordenança no apacentar das crianças, nós temos essas duas realidades. E criança... essa bênção de sempre que a gente sabe. Cheio de potência, cheio de criatividade, cheio de desafio. E aí, veja só. Nós, presbiterianos, batizamos nossas crianças. Mas não pense só na questão do batismo, nem no batismo do Espírito Santo. Pense que a criança é um membro do corpo de Cristo e ela não virá a ser um membro do corpo de Cristo. Aquela, menino ou menina que eu não tô vendo, é menina. Menina. Claro, branquinho. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul, cor clara. A moça, como é que é o nome dela? Helena. A Helena, ela não virá a ser membro da igreja, ela já é. E o que eu vou fazer com a Helena? Fala assim, não, Helena, você vai esperar, porque você só vai ser membro da igreja depois que você der dízimo. Ou você só vai ser membro da igreja depois que você ocupar espaço por si só. Não é. Ela já é membro. Ela já faz parte do orçamento da igreja. Ela já faz parte da estrutura física da igreja. Ela já faz parte da membresia. Mesmo sendo membro não comungante. Ela faz parte. E aí, observe só. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus trazia os que iam crendo. Você acha que os que iam crendo era só adulto? Não tinha um menino de 6, uma menina de 7, um menino de 3? Quantas pessoas a gente conhece que converte na infância? Não tinha. E mesmo também os que iam sendo batizados. Isso não é comprovação bíblica, isso é meio cultural para falar a respeito do batismo. Mas tinha criança sendo batizada. Tinha criança participando da caminhada da igreja, nas reuniões, nos cultos, até mesmo na sinagoga havia o espaço para as crianças. Como que era na sinagoga? É como se isso aqui fosse tudo vazado, as mulheres ficavam lá em cima, os homens aqui embaixo, e as crianças com as mulheres lá em cima, observando o culto, a leitura da Torá, lá no meio da sinagoga. E aí, observa só, pastor Rodrigo, pastor Batista. Tem outro pastor aqui? Pastor. Os pastores. O senhor é pastor presbiteriano? É? Não? É porque tem cavanhaque, geralmente pastor presbiteriano tem cavanhaque. O senhor é pastor presbiteriano?
Não. O senhor é pastor de onde? De Leade. E o senhor é de? Amor e Fé. É um cálculo. Eu te dou esse cálculo não só pela minha igreja, mas pela maioria das igrejas que eu tenho ido. 60%, 70% de famílias que decidem por uma igreja, seja por conversão ou por transferência, tem como maior relevância o ministério infantil. Ah, você está puxando sardinha? Não. Outro ministério que tem muita importância é o ministério feminino. As mulheres são sempre a maior força. Quando eu saio para o supermercado com as minhas 2 filhas, eu perco uma, a outra vai embora, eu fico desesperado, a minha esposa vai com as 2 no colo, fecha a porta, sabe quanto pagou, anota os negócios, tudo, volta para casa, e eu fico desesperado, porque eu não consigo fazer essas coisas. A mulher é a maior força. A mulher é essa potência hoje e sempre. Temos as nossas crenças presbiterianas de organização, de ministério e tudo, porém, o Ministério de Mulheres e o Ministério Infantil é a decisão. Por quê? Antigamente, as pessoas aderiam à comunidade de fé por causa da doutrina. Hoje, é claro, há casos e casos, mas uma pessoa, o pai da Helena, ele vem, quando a Helena dorme, ele precisa de um lugar mais quente do que esse lugar aberto aqui. A mãe da Helena vai precisar de amamentar. Eles vão precisar de serem acolhidos. Um pai de uma criança até 3 anos de idade, ele enfrenta tantos desafios, a mulher enfrentando desafios hormonais, o casal, o maior nível de briga entre um casal é até 3 anos de idade de uma criança. Se a mulher não quebrar um cabo de vassoura nas costas do marido até 3 anos de idade da criança, é milagre. E aí, aonde que esse casal vai ser acolhido? Aonde que ele vai procurar abrigo? O pai está procurando ouvir a palavra. Ele quer ouvir a palavra, sim. Não dá para ouvir a palavra com essa criança no colo. Não dá para ouvir essa palavra trazendo milhões de coisas para colorir, inclusive o banco da igreja. Ela vai ter que ir para a salinha. Mas é por causa disso que ela vai para a sala, salinha, cultinho, ou qualquer outro nome. Não tem problema nenhum com nomes. Ela vai para a sala dela, para educação específica. Ela vai para a sala, então eu, o educador, o discipulador, estou tendo a minha oportunidade, o meu chamamento de cumprir aquilo que Deus me deu. Essa criança, dentro de sala, ela vai ser alvo do evangelismo, ser alvo da educação, ser alvo do amor. Há N situações, eu mostro para você. Quer ver meu telefone? Não tem problema de ver bunda de criança não, né, gente? Não tem problema falar bunda também não, né? Criança tem bunda. Isso aqui, ó. Só porque eu lembrei desse negócio aqui agora. Deixa eu ver se está aqui ainda. Não, eu apaguei um monte de imagem aqui. A mãe me mandou oração. Essa mãe está visitando a igreja já há um tempo. O filhinho dela, por causa da nossa igreja, ela veio por ela, para a igreja e tal e tal. Eu tenho que achar a busanfinha do menino aqui. O menino, esse menino está indo na igreja há um tempo. Vê se a moça não apagou ainda. Aqui, ó. Tá vendo o bumbumzinho dele? Coisa chata de ver, mas é para você entender. Esse menino está tomando bezetacil tem 1 semana. Não cura esse negócio. Essa mãe está desesperada. Desesperada. Eu orei com ela no telefone. Eu já estava vindo para cá. Eu falei assim, ó, eu vou estar lá terça-feira. Quarta-feira eu vou visitar vocês. A minha esperança de chegar lá, esse menino está curado. Só que essa mulher estava sem guarida. Então são N oportunidades de pastoreio que a gente tem, porque ela não tem. Tudo bem, é o médico, tá, vai dar bezetacil, vai dar antibiótico, vai dar isso, vai dar aquilo. É o marido que está junto com ela, tal, tal, mas ela precisa de uma oração, ela precisa de uma palavra, ela precisa de um lugar. E esse menino vai precisar de um local para o acolher, que ele não tenha vergonha da questão do bumbumzinho dele. E N outras situações, abuso infantil, tudo. E aí veja só, as pessoas
aderiam por causa de doutrina. Ah, a igreja é presbiteriana, reformada, eu gosto do calvinismo, então eu vou lá. Ah, eu gosto do reteté, eu vou lá na igreja Fogo da Chamas do Avivamento, igual tem lá em perto de Belo Horizonte. Ah, eu gosto da quadrangular lá do Templo dos Anjos, eu vou lá na quadrangular. Ah, eu vou, beleza. Mas não é só por isso mais. É o acolhimento. A seriedade com a palavra, a seriedade com o dinheiro, mas o acolhimento. E isso acontece por causa da criança. E aí, veja só, palavra centralizada. O que pensamos? Criança não trabalha, criança dá trabalho, beleza. Criança na igreja não produz de certo modo. E eu não estou falando só da igreja do amanhã, que será as crianças de hoje, não. Essa criança, ela está produzindo junto com a família, ela está aprendendo, e esse evangelho está sendo espalhado, e a comunidade da fé e a vida do Espírito está sendo ministrado na escola dela. Minha filha, fulano fala palavrão dentro de sala, e eu falei para ele não falar palavrão. Coisas do cotidiano. E isso está acontecendo. E aí, nós somos vistos, professores, como cuidadores, babá de criança. A gente tem que sarar o coração. Ah, você é só um cuidado. Ah, e fica com meu filho. Mas te entrego, toma. Tudo bem. O pai, eu não sei o que está pensando na cabeça dele, mas eu tenho a oportunidade de pegar essa criança, de olhar no olho dela. Olha, eu tenho inúmeros casos de milagres e milagres. De criança autista, de criança doente, de criança demoniada, de família completamente estruturada. E outra coisa, a minha igreja, ela fica do outro lado do shopping. Igual tá aqui, imagina, você atravessa a avenida, tem um shopping ali. Sabe o que acontece lá? Muito mais barato que deixar no shopping. Eles vêm, deixam a criança no nosso ministério e vão pro shopping. Ah, legal demais. Legal demais. E aí, sabe o que acontece? Passa, às vezes, do horário, 12:30. O pai chega lá 1h30 da tarde. Ah, eu achei que o culto não tinha acabado ainda, não. É? Mentiroso. Porque ele sabe que o culto acaba 12:30, sempre soube. E aí, a criança está lá conosco. Beleza. Agora eu estou tendo a oportunidade de armar essa bomba cristã para explodir dentro da casa do cara. Quantas crianças já chegaram pra gente? Fala assim, pastor, eu quero que ora pelo papai, porque papai solta fumaça pela boca. E a criança era filha do presbítero. Papai briga com a mamãe, papai bateu na mamãe. A criança desesperada. Eu tô preocupado que eu vou ter que mudar de escola. Não, fica tranquilo, sempre tem que mudar mesmo, tal. É porque papai não tem dinheiro. Aí a criança se corta, a criança com psoríase, a criança com isso, a criança com aquilo, por causa da tensão. E aí você tá ali fazendo esse pastoreio. E aí, a gente tem que aproveitar a oportunidade de saber que não é porque a criança atrapalha o pregador e logo a mensagem, a gente traz ela para essa linha. Não é isso. É a oportunidade que eu tenho e a visão que eu tenho do chamamento. Olha, talvez você não vai dar os 5 pontos do calvinismo segundo Berkoff. Talvez você não vai dar a história da igreja no século XVIII. A história de Whitefield. Talvez você não vai dar panorama do Novo Testamento. Talvez você vai contar histórias simplórias, trazendo ilustrações das parábolas de Jesus. Mas você tem que saber para o que você foi chamado. Você tem que ter isso no seu coração. Porque o seu salário vai ser pago quando Jesus voltar. Com correção monetária. E Jesus não deve ninguém. A gente tem que ter isso no coração. De ter essa paixão, de ver essa criança transformada. De não parar no meio do caminho, de não desanimar. Porque não é simples. Não é. E eu estou falando isso para você aqui, estou falando para mim. Porque tem dia que você é pisado pelo pai, pela mãe, né? A outra professora endoidou, você é coordenadora, você tem que acalmar todo mundo, calma. Tem hora que parece que está equilibrando o prato, não é? E aí, veja só. Então, observa só. É bonitinho, né? Bonitinho. O erro de impedir criança de chegar até Jesus não é nosso, é coisa antiga.
Observa o texto. Em Lucas, em Mateus, tem em Marcos também um paralelozinho, mas não desse texto. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, os discípulos, vendo, os repreendiam. Xingava. Vocês não trazem esses meninos aqui, não. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, deixai os pequeninos, não os embaraceis. A palavra aqui para embaraçar é tipo assim, tipo aquele goleiro, assim, sabe? Não deixa vir não. Por quê? Jesus, considerado mestre, o rabi, ele vai discipular pessoas que já têm consciência de fé acima de 12 anos. Ou mais, 13, 14 anos. Aquele menino que foi entregue ao mestre para que ele seja discipulado e siga a carreira religiosa. Possivelmente, as crianças que estavam chegando para Jesus, para conversar com Jesus ali, para ver, para tocar, para abraçar, sei lá o quê, eram crianças menores, 9, 8, 7 anos. Então, não deixa, que está atrapalhando o nosso momento do discipulado. E o Senhor fez isso. Deixa vir. E faz a comparação e fala que delas é o reino e ainda nos manda ser como elas. Então, Jesus rasga tudo. E muda toda a história. E observe só, os livros religiosos ao longo da vida humana, ao Corão, Bhagavad Gita, um livro que eu esqueci o nome do povo hindi, né, do povo hindu e por aí vai, não trata criança, tem criança na narrativa, mas não considera criança como um iniciado, como um discipulado para a sua fé. É só quando for adulto, ou então o menino tem que fazer N sacrifício, aquela coisa toda. O Senhor chama e inclui. Então a gente tem que fazer isso. E aí, pastor, tem N etapas. A gente não pode impedir continuar fazendo isso. Esse é o sentido do texto original. E aí a gente continua reproduzindo isso. Falando que a salinha, tio, tia, o espaço precário. Observe, tempo de classe. Faz os esmilinguidos com cara de monstro e quer que a criança fique na salinha. Não é? Imagina você com o esmilinguido pregado na parede te olhando assim, ó. Aí você tá olhando para ele tá lá pregado, ele fica te olhando. Aí de uma hora para outra ele faz assim. E te olhando. Com aquela cabeçona. Espaço precário, mofado, insalubre. Você fica numa sala, eu morro de fazer frio lá em BH, fui tirar as roupas de frio para fora, para morro. Aí você coloca a criança, parede toda verde, assim, ó. Fala assim, não, é a graminha, não, é mofo. Aí a sala, aí é nós, tá? Porque eu sou pastor também, então segura, Rojão. A sala pastoral, sinteco, mármore de Carrara, esculturas gregas. A sala da criança, os milinguidos de EVA, do aniversário da sua filha. Aí, presta atenção, qual que é o tempo de classe que essa criança está tendo? Qual é o conteúdo? Qual é a alimentação? A alimentação, não, a gente vai combinar. A Highlander traz um dia. Highlander. Mas você não queria ser o Highlander? Imortal? Eu vou trazer a minha história. Como é que é a música? One to live forever, não é? One to live forever. Doido demais. Olha só. Aí ela traz o lanche um dia, o outro traz o lanche o outro traz o lanche o outro. Beleza. Não tem nada unificado aqui. Aí ela gosta de tropeiro. Vocês comem tropeiro aqui? Feijão tropeiro. Aí ela gosta de doce. Aí ela gosta de não sei o quê. Aí tá aquela bagunça. Aí a outra vai e não traz nada porque não tinha recurso. Não tinha como trazer, não tinha dinheiro. Não vou comprar. Aí a outra, esnobenta, sempre tem um pirulito, uma caixa, um negócio. Não dá. É muita coisa. Aí é sempre. Aí quer corromper as crianças com doce. Minha aula foi ótima, não foi? Não é sempre um pirulitinho. E aí, o plano de aula. Então, tem N etapas para a gente ver. Agora, 3 pontos disso tudo que eu estou falando. Para caminharmos com excelência,
nesse setor em nossas igrejas? A gente tem 3 coisas, tem milhões de coisas, mas que eu observo que são basilares. A base teológica, porque, segundo as Escrituras, eu faço o que eu faço. Qual é a base bíblica? Porque note, o texto bíblico, ele fala de criança no início da história da salvação. Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E você vai lá no final, o filho da mulher, onde a serpente tenta pegá-lo, é criança. E a criança está na narrativa bíblica. É Josias, é Davi, é Josué, é quem mais? É Absalão, é isso, é aquilo, e um monte de criança no texto bíblico. Sendo tratado a todo momento. Então a criança ela faz parte da narrativa bíblica. Eu tenho matrizes e diretrizes pedagógicas e educacionais. Como que eu vou ensinar a Bíblia? Qual método que eu vou utilizar? Eu posso escolher milhões de coisas. Tem o método da vara da infância e da adolescência. Menino, se você não sentar, eu vou dar no seu um couro. Tem vários métodos. Tem a aula criativa. Tem a contação de história. Eu posso usar flanelógrafo. Eu posso usar data show. Eu posso usar cineminha. Eu posso usar um milhão de coisas. Eu posso contar história com as mãos. E as ações práticas e metodológicas. Quais as melhores escolhas para fazer o que eu quero? Então, observe só. Como a gente viu. É ordenança e mandamento. É mandamento do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, Lucas ressalta o fato de que Jesus os chamava. Se por uma vez a gente impede, Jesus continua chamando. É muita gente convertendo na infância. E aí, o maior índice de evasão. Se a gente tem uma porta aberta no Ministério Infantil, a gente tem uma porta de saída aberta no Ministério de Jovens. Por quê? Porque nós não demos uma base de sustento para que quando a criança enfrentar as ideologias, e aqui me perdoe, as ideologias de esquerda, que hoje estão em voga, mas o capitalismo, o mercado de trabalho, ou então a balada, ou então o boteco, ou então seja lá o que for, vai e o menino endoida, nunca teve isso, ele vê aquilo na porta de saída e vai embora. Por quê? Porque não teve um sustentáculo de saber quem é Jesus, o que o pecado fez na humanidade, qual é a história de saída humana contra a perdição, que é a salvação em Cristo, que é a vida eterna nele, que é a vida hoje do Evangelho. E aí o menino não quer seguir a Jesus porque seguir a Jesus não adianta nada, porque dentro da minha casa o pau quebra. E por aí vai. Então a gente precisa de entender que é uma ordenança. O texto de Deuteronômio nos é claro em dizer que nós devemos inculcar o Evangelho na cabeça dos nossos filhos, a lei, colocar sobre a fronte, colocar sobre a mão. E inculcar. Inculcar é inculcar, repetir. Repetidamente. Bater na tecla. Então a gente tem a base teológica. De Gênesis a Apocalipse, o desenrolar da narrativa da salvação tendo a criança como pauta. E personagens, como eu disse, crianças de importância ímpar. Moisés. A história de Moisés passa pela infância. Não é uma coisa desconsiderar. Mesma coisa a gente vê, por exemplo, histórias militares. Fui para Quadrangular, eu sei. Canta lá a música do Kleber Lucas, eu acho. Jeová Rafá, Jeová Itzkenu, Jeová não sei o quê, e vai cantando. Histórias militares, senta para dentro da igreja. O nosso general é Cristo. É um elemento da narrativa. Estou guerreando contra principados e potestades, transfere para o Novo Testamento. Agora, criança é todo momento. É todo momento. Para pensar. O que tem a ver criança com um livro religioso? Tem a ver. Faz parte da narrativa. Então a gente tem que entender essa consideração, não consideração. Consideração
escriturística a respeito da criança. É uma ordenança divina, fazem parte da membresia da igreja. Você considera o pai de Helena, mas não considera a Helena. Uai, como assim? Você está aqui, você limpa o banco para o pai de Helena sentar. Como é que é seu nome, pai de Helena, para não ficar falando? Átila, o Uno, não é? Aí o Átila vem, você tem todo lugar para o Átila, vaga e não sei o quê. E a Helena, coitada, não, coloca a Helena ali no caixote de uva. Caixote de chimarrão. Caixote de cuia. Não dá. E devemos ter o treinamento dos crentes para a defesa da perpetuação da fé, estando, pois, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Como é que a gente vai estar preparado? Preparando as crianças desde a infância. Eu colei em morei em 4 lugares diferentes. Eu colo o nome de Jesus na porta do quarto da minha filha. Aí quando ela começou a ler, ela leu o nome por quê? Porque Jesus é o dono da nossa vida. Aí eu explico. Aí a gente ora, lê a Bíblia. E a gente vai preparando essa criança para defender. Agora a gente vai para esperar o quê? Para esperar um embate, para esperar a luta, para esperar o enquadramento. Sabe? O número, crianças 8 anos acima. Eu tô com medo de ficar com a cara torta com esse negócio aqui, mas não fica não, né? Fica não, né? Fica? Sério? Você tá brincando. Você ficou? Aí, olha só. Meninos de crianças de 8 a 12. Tá uma onda de falar a respeito do ateísmo. Sou ateia, sou à toa. Não acredito, esse negócio de Deus e tal. Uma onda, não sei aqui. Eu não sei quais as realidades que estão atingindo aqui. Você vai ter que saber a realidade da sua comunidade local para saber o que você faz para atingir a criança daqui da cidade de Pelotas. Nos seus traumas. Povo, vamos conversar no rasgado, porque é sempre no rasgado. Não tem como ser outro jeito. Vocês estão aí, né? Teve essa. Agora, por causa dos embates Bolsonaro, Lula, não sei o que, veio aquela piada do Lula com os pelotenses, né? Essa onda toda. Aí, essa faminha, essa coisa da homoafetividade, que a gente tem que falar com respeito, com sabedoria, fica aí. Aí a criança vai crescendo nesse meio. Se a criança é trazida para esse mundo da homossexualidade, a cultura da cidade vai empurrar? Talvez nem tenha isso, tenha só a fama. Lá em Belo Horizonte o negócio tá bravo. Tem shopping lá que é um shopping inteiro de encontro de duplas homoafetivas. A cultura vai empurrando. Esperar o quê? Então a gente vai vendo que, por exemplo, em Belo Horizonte o crack pega solto. Talvez aqui é criança de 9 a 12 o uso de maconha. Você tem que saber. Para você preparar o seu crente, preparar a sua criança para responder. Por que você não usa isso? Por que você não faz isso? Por que você não é ateísta? Por que você não está brincando Por que você não está se cortando? O cutting. Que é muito mais comum em meninas pré-adolescentes. Vocês têm crianças se cortando aqui? Não aqui, mas na cidade. Né? Aqui, talvez menos. Lá na igreja, como tem uma menina danada, tem alguns que a gente vai tratando. Aí, olha só. Matrizes de diretrizes educacionais. Antes da prática, antes de eu sentar dentro de sala e dar a lição, eu tenho que pensar a base do método a ser utilizado. O que eu estou falando aqui? É o que a gente chama de currículo. Você fez o seu curso superior. Você estudou o quê, Highlander? Terapia ocupacional. Quando você passou na universidade e tal, você recebeu sua emenda. Você recebeu seu currículo. Quando a sua criança entra para a sua igreja, qual é o currículo que você tem até ela completar 12 anos?
Tempo. Qual é? Ela vai ver a Bíblia em quantos anos? Estão vendo que tem umas coisas que pegam a gente? Que a gente tem que pensar? O que ela vai ver ao longo dos anos na sua igreja? Porque você estudou, parou, não quer? O que você fez? Educação física. Você entrou lá e viu lá, futebol 1 e 2, fisiologia do exercício, não sei o que, judô, balé, jiu-jitsu, aí N coisa, anatomia, Paraná, Paraná. A criança, qual é o currículo da criança dentro da igreja? Qual que é? A criança vai ter que ver a respeito dos personagens bíblicos, ou você vai pegar tudo pronto de uma editora, que a editora foi feita nas revistas lá em São Paulo, na realidade de São Paulo, nas questões de São Paulo, e você aqui, tratando de um tema que às vezes não tem nada a ver com aquele período da revista. Mesma coisa com jovens, entendeu? Você está tratando de questões, o sexo dos anjos, na revista da escola dominical, e os jovens botando para quebrar no fim de semana. Isso tem que ser pontual. E aí, é anual, é bianual, é trianual, são 3 anos. Porque se tem uma coisa que é abençoada, é a escola bíblica dominical. Sabe por quê? Ninguém toma bomba. Eba! Todo mundo passa. Não, você não aprendeu, então você vai repetir o ano. Vai ficar nessa linha, o menino. Quantos anos você tem? 18. Não é. Então, veja só. A gente tem que ter o plano, a estruturação. Aí, dentro disso, eu tenho um plano de aula. O tempo, a aplicação. O culto começa às 19 horas. Essa criança entra para o culto 19h20. De 19h20 até as 20h30, esse menino vai ter a aula dele. Ele vai ter um momento de ir no banheiro, ele vai ter um momento do lanche, ele vai ter um momento de cantar a música, ele vai ter um momento da lição e ele vai ter um momento da aplicação. O que eu vou dar aplicação? Eu vou dar a vida inteira material para colorir? Cara, nossas crianças colorem super bem. Não vai ter uma massinha, não vai fazer um slime? Cara, slime é vida. Você sabe o que é o slime? Slime, você mistura cola com água boricada, com tinta. Mistura bem, faz uma meleca e cola no seu sofá. Não sairá nunca mais. Nunca mais. E aí, a gente tem que mostrar a Bíblia toda para a criança. Sabe por quê? Veja só. Aqui são os símbolos, aí tudo símbolo nosso, antigo nosso lá. Você tem o culto infantil. Lá a gente tem um culto infantil 9 horas. É culto. Música, louvor. Aí eu tenho outros elementos. O versículo, chamada do visitante, a oração por enfermos, o momento da pregação. É culto. A salinha, aquilo que eu chamo de sala, que muita gente chama de culto, que eu chamo de sala de educação, o menino vai para dentro da sala, ele tem um momento de música, talvez ou não, mas ele tem um momento principalmente da história e principalmente da aplicação. E o lanche. Sim, há muita criança que vai na sua igreja por causa do lanche. Ou porque ela não come coisas gostosas em casa, ou porque ela não come em casa, ou porque ela é gordinha mesmo e adora uma comidinha. Não é? Todo gordinho come com as mãos. Assim. E aí, veja só. Pensar no trabalho. Eu tenho um planejamento anual e eu tenho um orçamento pastor. Quanto que eu vou gastar para a quantidade de crianças? Aí chega em janeiro, você entrega o Rodrigo. Fala, Rodrigo, isso aqui é a relação de que nós vamos gastar no ano de 2020. Aí ele vai falar assim, para que o Bruno veio? Tem que ter. Porque você, não sei, aqui não tem o CP, né? Tem ou não tem? Não sabe o que é. E você é daqui, né? Pois é. Não tem o CP. União de Crianças Presbiterianas. Não trabalha com sociedade interna, mas trabalha com ministério. Mas na sua igreja você tem o orçamento para N coisas. E talvez você já previu o orçamento no ano anterior.
você tem que prever o orçamento da classe infantil. Tem que ter. Porque você prevê um gasto. Quanto que eu vou gastar com EVA, com cola, com papel, com lanche? Quanto que eu vou gastar para o evento da festa de outubro? Eu vou chegar setembro e vou saber quanto que eu vou gastar em outubro? Não. Porque eu vou reservar rua, eu vou juntar... Hoje eu tenho que pagar o cara do balão, eu tenho que pagar o cara do pula-pula, por aí vai. Decisões baseadas no objetivo desejado. O que eu vou fazer? É discipulado? É evangelismo? É uma plantação de igreja? O que é que eu tenho que fazer lá? Então eu faço esse orçamento. A explanação do evangelho. Eu vou explanar o evangelho. É o plano de salvação? É todo. Criação, queda, redenção, consumação. Criação, queda, redenção. Isso tem que ter. Eu tenho que fazer uma intervenção na cultura. Eu preciso de entrar dentro da escola. Eu vou fazer um negócio para a criança levar para o fim de semana. O que eu estou pensando para que ela vivencie isso? É meu. Meu telefone. E aí, eu tenho que fazer uma transformação de mente na minha criança. E aí, eu faço ações direcionadas às pautas da época, sim, mas note. O problema da ideologia de gênero, eu falo sobre ideologia de gênero, quando começou esse negócio lá em Belo Horizonte, já sofri horrores. Passei várias por causa do problema da ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Os meninks. Tem menino, tem menina, cada um escolhe seu gênero, porque a palavra sexo foi abduzida, foi retirada, e a gente começa a tratar cada um com o gênero à sua escolha. Beleza. Lá em Belo Horizonte foi um dos primeiros lugares do Brasil, onde, dado momento, o menino foi entrar no banheiro, do menino não, aí ele viu a menina lá dentro, todo mundo usando o mesmo banheiro, escola pública infantil, o menino chegou em casa urinado. Por que você fez xixi na calça, meu filho? Não, porque não ia usar o banheiro com as meninas. Mas como assim? Por quê? Não, porque agora lá na escola todo mundo usa o banheiro que quer. E aí veio esse problema há muitos anos atrás. Aí isso foi pauta, aquela história do kit gay lá, que falaram que o nome era kit gay, mas aquele material era verdade. Eu tenho 2 livros na minha mão, lá em Belo Horizonte, está no meu armário, um livro de educação da prefeitura, com a pauta da ideologia de gênero. E um outro livro de história infantil, com a pauta do incesto. O pai que queria casar com a filha e a matou. Tá? Eu tenho esse livro. Pode me escrever. A história chama A Terrível ou A Triste História de Heredegalda. Pode escrever no seu negócio, pesquisar. Tá lá. Eu tenho esse livro na minha mão. E aí, o que eu faço? Eu vou ficar falando a respeito de homossexualidade, e vou ficar falando para a criança não ser gay, não sei. Eu não vou trazer elementos que não estão na mente dela. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar positivamente dentro daquilo que Deus fez. Menino é menino, menina é menina. Os casos à parte, onde estão com problemas de transtorno de identificação de gênero, eu vou tratar à parte. Quando há. Mas, o que eu faço? Então, no culto infantil, toda vez eu oro por meninos e oro por meninas. Faço atividades para meninos e para meninas. Aí é a questão da prática depois, que eu vou falar. Mas eu tenho que agir positivo. Por exemplo, se eu estou com um problema de violência na minha igreja, onde a turma de 7 anos, os meninos, um no outro. Eu tenho que trabalhar o problema da violência. Se o problema do futebol está demais, eu tenho que trabalhar. Se o problema das meninas, do consumismo, ou de qualquer outra ordem, ou da sexualidade, 9, 10, 11 anos, as meninas em rede social, eu tenho que trabalhar positivamente. Como a beleza da mulher, que Pedro nos diz, que não está no ataviar dos cabelos. Então, eu vou trabalhando positivamente. Eu não vou trabalhando de maneira negativa. Aí, como eu disse, né, ideologia de gênero, feminismos, né? São várias linhas do feminismo. Feminismo tem várias ondas. 4 ondas até hoje. Feminismo radical, as loucuras todas. Tá. Feminilização,
machismo, homossexualidade. Aí, porque quantas casas, você visita a casa, tá lá o casal, a menina ajudando a mãe a arrumar a casa e o menino jogando videogame. Uai, mas por que tá aqui jogando videogame se a menina tá arrumando casa? Ah, não, porque vai crescer mais um bocó. Entendeu? Então você tem que trabalhar essas coisas. Menino lava prato, menino arruma casa. Então você tem que entrar nessa pauta. Por quê? Porque, isso não tem nada a ver com o evangelho. Ah, não tem não? Claro que tem. É claro que isso não faz parte da questão espiritual de salvação e tudo. Mas é a prática da vida cristã. E aí a sexualização infantil, a proatividade de liderança, finanças. Você não trabalha dízimo e oferta com um adulto aqui? Na sua igreja? O que é 15? 15 moedas de ouro que eu vou ganhar? Aí, você não trabalha isso. Agora, você só vai deixar para trabalhar a finança quando a criança, quando o adulto tiver 30 anos, 20 anos? Não, ela já cresceu vendo. Beleza. Vamos lá que eu tenho 15. 15 não sei o que é. Peraí, deixa eu só perguntar um negócio então. Se eu precisar de mais 5 minutos, vocês me dão? Quem levanta a mão, por favor? 5, 10, 15, 20, 25. Boa essa, anotou? Aprendeu? Olha só. Então vamos lá. Aí eu tenho esse plano de ação nas atividades. Como que eu vou agir? Eu tenho outras atividades para fazer, além da escola, porque a base é a escola dominical. A base pode ser o culto. Mas eu tenho N outras atividades para escolher e fazer. Um monte. E aí eu tenho que ter criatividade para saber. Aí olha só, escola EBF é uma prática. Aí eu tenho lá o dia do amigo, trabalhar a comunhão. Eu tenho o dia do amigo, o amigo da igreja, e eu tenho um amigo, se você trouxer o amigo, você vai ganhar um presente no dia do amigo. Eu tenho lá a feira de talentos, eu faço notas, se quiser eu te mando a arte, você me manda um e-mail lá, eu faço notas, aí o menino, a cada coisa que ele faz, ele ganha uma nota. No final do ano a gente faz uma feira de produtos, prendas, igual pescaria, festa junina. Aí o menino tem lá a nota, aí ele compra. Geralmente eu trabalho muito com material escolar, porque vai dar janeiro, e em dezembro ele troca a nota que ele ganhou por comportamento, por fazer lição, por coisa que ele levou, e ele compra com a nota de talentos. E eu fiz a nota, a gente está trabalhando esse ano os heróis da fé. Aí, festa da pipoca, não é São João. Vocês têm problema com isso aqui? Não, né? De boa, né? Pronto. Festa do sorvete, não é São Cosme Damião também não. PowerPoint infantil é o grande dia de festa que a gente faz lá, que é o dia da criança. Por causa dos eventos que tinha antigamente lá na igreja, passou a chamar PowerPoint. O Natal. O Natal, Papai Noel, esconde o Papai Noel, não pode ter árvore, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E você pede a oportunidade de explicar o que é o Natal, quem é o Papai Noel. Quem que é o Papai Noel? Papai Noel foi um homem que nasceu em Mira, São Nicolau de Mira, na região da Turquia. É um homem que entregou a vida para Jesus e viveu, foi um patriarca da fé, deu um tapa o Nicolau deu um tapa no rosto de um herege, que eu não sei se era, esqueci o nome do outro cara, defendendo a fé. Esse era o Papai Noel. Ele existe? Existiu, não existe mais, morreu. Aí você conta a história. Ele entregou a vida para Jesus. Adoro falar que Papai Noel morreu. Papai Noel, quem acredita que Papai Noel? Papai Noel morreu. Adoro. Acho ótimo. Você já resolve de uma vez. Aí, olha só. 31 de outubro. O que é o dia do 31 de outubro? Dia da Reforma Protestante. E o Halloween. Aí fica todo mundo. Poxa, as crianças estão tudo querendo ver vestir de cabeça de abóbora, seja lá o que for. Você veste de Lutero. Entendeu? Explica a Reforma Protestante. Você não pode perder Páscoa. Não tem nada mais rico do que Páscoa. Não tem nada mais... O Senhor é maravilhoso. Não tem nada mais prático, mais simples e mais belo do que explicar a Páscoa. Porque você explica o plano de salvação inteiro. Aí passa a Páscoa, fica todo mundo querendo esconder os ovos, querendo tratar do ovo. O ovo. Parece a música do Faustão, lembra? O ovo. Lembra, não? Uma música muito antiga. Aí, olha só. O dia do pastor, da igreja, do seminarista, missões, lá. A gente faz o chá das princesas. As meninas vão com as mães. A gente tem uma tarde para as mulheres. Só para as meninas. Chá de princesa rosinha, frufruzinho.
tal, só, sabe aquela coisa bem frufruzenta mesmo? Aí, tinha o chá das princesas, eu falei, o que nós vamos fazer para os meninos? Aí a gente faz a fogueira dos guerreiros. Aí atividade, é rapel, é correr nos negócios. Aí tem uma atividade que é para eles lavar vasilha suja de barro. Aí eu coloquei uma mulher só para eles cumprimentarem ela, olhar a senhora, olá a senhora, todo, fazendo um circuito. Entendeu? Atiraram com paintball, claro que o pastor Jeremias deixou e tal. Mas aí, fazendo atividades de homem, pregando prego, correndo com sacola de compra. Quer coisa mais de homem que isso? Porque um homem verdadeiro só faz uma viagem. É ou não é, irmãos? Um homem de verdade só faz uma viagem, não faz duas. E aí, as oficinas e milhões de coisas. Porque veja só, nessas atividades, o que a gente faz? A gente não somente trabalha com as histórias famosas bíblicas, as questões basilares da vigor, porque a Arca de Noé, a vida inteira é a Arca de Noé. Sabe qual que é o meu sonho? É ir ver a festa da Arca de Noé. Aí tá a arca, tudo, a arquinha toda arranhada, as mãos assim para fora, todo mundo boiando. Não tem isso, tem. Mas é essa que é a história da Arca de Noé. Ou você acha que Deus fez a Arca de Noé para salvar os animais? É porque estava julgando a humanidade. E aí você tem que contar isso para a criança. Isso é muito mais rico do que simplesmente falar que Deus salvou os animais. É claro, é belo, é o ilustrativo da história, é tudo. Mas uma coisa é você falar que Davi matou Golias. Matou, beleza, a pedrinha, porque todo mundo fica focado na pedrinha. Mas depois que o Davi acertou a pedra do Golias, o Davi pegou a própria espada do Golias, cortou a cabeça dele e levantou, Israel! Você quer coisa mais linda do que isso? Com a cabeça sangrando assim. Ai, pastor, tal. Mas observe. Calma, seu juízo aí. Observe. A riqueza disso é muito além do que somente porque para criança de 9, de 8 anos, tem a questão da pedrinha. Para criança de 12, ele já viu essa história um monte de vezes. Ele precisa saber, ai, mas isso é muito pesado. Ah, é? Então você vai ter que tirar do texto bíblico. Porque a história da nossa salvação é uma história de morte. E a morte de Cristo Jesus naquela cruz é uma morte bem complicada. E quando você vai estudar, fala. Muito pior. Olha, minha filha meiga, minha filha é um doce, é uma princesa. Minha filha estava jogando GTA. Aí ela estava jogando GTA com o personagem socando a cara da mulher na rua. Eu falei, minha filha, que coisa horrorosa, porque eu não jogo videogame. Eu falei, minha filha, que coisa terrível. Ela falou assim, papai, mas é legal, olha só. Pá, pá. Eu falei, não é possível, cara. Aí olha só, como eu disse, os jesuítas falam isso mesmo. Então a gente não pode ficar repetindo as histórias, a gente ousar e trazer essa criança e a ensinar, porque senão a gente perde esses meninos. Observe só. Como eu disse, as diretrizes práticas, os métodos bíblicos. E observa só, é, de certa forma, pragmático sim. Eu ensinar a Bíblia, uma coisa que a gente perde, até por causa do método educacional que se deu no Brasil ao longo dos anos, a gente deixou a repetição de lado. Não, eu tenho que trabalhar um versículo o ano inteiro mesmo. Nessa sala vai ser um versículo a cada 6 meses. Nós vamos trabalhar até você memorizar. Vamos memorizar o salmo inteiro. Vamos memorizar um texto inteiro. Vai ser João 3,16, seja o que for. Mas a repetição, o inculcar, porque o método é bíblico. E o método bíblico é didático e pedagógico. O inculcar, como que essas crianças aprendiam, como que era isso? O método de escolha do professor, observe só, Deuteronômio 6. Ouve Israel, cá embaixo, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e lhes dirás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao se levantar. É a todo momento. Olha só, ele abrange um dia da criança. Ele abrange um dia do filho. Então tem que ser labutado. Horário et labutare. Tem que ser um negócio extenuante. E aí observa só. Como que essa criança vai aprender? Nós somos aliancistas.
E aí, o que Paulo está falando agora lá no Novo Testamento? Falando na igreja de Corinto, olha, para Corinto, uma igreja cosmopolita, uma cidade grande, aqui é a maior cidade da região aqui. Uma cidade maior, eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, ganhar alguns. Eu me fiz de palhaço. Eu vou contar história, eu visto de fantoche, eu virei até pastor. Eu faço o que tem que fazer. Limpar bumbum de menino, limpar vômito, pegar a criança desparramada no chão, ser xingado pelo pai, o pai... Nossa, hoje o professor não veio, você não tomou um xingado assim, não? Seu professor não veio hoje, não? Não, a classe de 3 anos não vai ter. Nossa, mas tá precisando de voluntário. Eu falei assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu mostro a parede dele pra ele ali. Tá vendo ali? Ele, não tô vendo nada. Só vê quem pode. Tem uma placa ali, ó, há vagas. Tem vaga pro senhor aqui, para me ajudar. Sabe? Tem, chamar os homens, aumentar o voluntariado. Ordenança divina e escolha da ação do pastor, do professor, de todo mundo. Metodologia de abordagem deve ser adaptada. A linguagem é para criança. Eu não posso considerar de achar que a criança vai aprender se eu falar de qualquer jeito. Não é. Ela tem uma linguagem concreta na cabeça. Se eu falar assim, eu só vou dar um pulinho ali e volto. Na cabeça do menino você está pulando lá e volta. Não é? Nossa! Fulano, não sei o que lá, tá com barriga d'água. O menino imaginou a barriga. Tudo é literal. É literal. Nossa, se tem uma cabeça de vento, o menino fica imaginando sua cabeça. É literal. Como que ele vai aprender a pessoa de Deus? O que é o pecado? A queda? Mas ele vai ver. Ele vai sentir o amor. Ele vai ver que tem pessoas que não são tão boas assim. Ele vai saber que Deus transforma essas pessoas que são más em boas. E ele começa, então, a entender. Porque a gente pode mudar a linguagem para a pessoa entender. Então, olha só, para a gente correr aqui. Como que a criança judia aprende? Oi. Não, eu só vou explodir aqui, mas não tem problema não. Tá acabando, obrigado. Eu quero uma Coca Zero. E o tal do... Tem um lanche que chama aqui, como é que é? Hã? Não, eles falaram, o Gidiel conhece o nome de um X. Eu tô doido pra saber o que é X aí. Aí, olha só, o X. E aí, é hambúrguer, né? É hambúrguer. X tudo. Bauru. Bauru é com pão sírio. É? Nossa. E aí, por que, observe, o Antigo Testamento é o princípio da fé. Tudo era muito visual. Eram símbolos e tipos, sombras daquilo que haveria de vir, que é a verdade. Se eu colocar aqui minha mão aqui, ó, tem a sombra. A sombra não é a verdade. A sombra aponta para a verdade. O que é a verdade? A verdade é minha mão. Os símbolos e tipos do Antigo Testamento apontam para a verdade. A verdade é Cristo. A arca, os símbolos do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, tudo apontava. A serpente que foi levantada é Cristo que foi levantado. Para que todo aquele que contemplasse não morresse. Então a gente precisa entender isso. Esses ensinos judaicos, que esse livro é muito interessante. Essa educação da criança, ela é dada a todo momento. Essa repetição, tudo isso. Então, observa só, algumas fotos. Aqui, ó, tá vendo aqui embaixo o menino, que lá é o PowerPoint, que lá é o desenho da Fogueira dos Guerreiros, eu fiz aquele desenho ali. Aqui o menino rodando pneu, igual CrossFit, assim, ó, é o Fogueira dos Guerreiros. Aí é o hospital, o trabalho de hospital com o nosso grupo lá, né, há muitos anos atrás, tal. Aqui é a Chá das Princesas, ó. Aí eu fui lá bicar e depois fui embora. Chá das Princesas. Aqui é culto infantil, normal, né? Momentos do culto infantil, que é o culto mesmo, né? Nesse dia, o que aconteceu? Teve um terremoto gigantesco no Japão. Eu cortei o TNT, fiz um monte de círculo,
dei a faixinha igual do Kokimoto. Kokimoto é do Carrossel, lembra? E aí os meninos amarraram na testa, ficaram maravilhados. A faixa de TNT não deve sair a 1 centavo. 1 centavo, sério. Com a marca de tinta guache no meio. Outra coisa, deixa eu ver se tem a foto aqui. Aqui, ó, Páscoa. Eu fiz um umbral de papel. Os meninos pegaram tinta, passaram no umbral, passaram debaixo do umbral. Do outro lado, eu peguei pão, peguei carne de cordeiro. Gente, vocês estão aqui, né, velho? Carne de cordeiro aqui, você trupica assim, você acha um pedaço, achei uma carne de cordeiro aqui. Aí eu fiz a carne de cordeiro, aí os meninos, não vai comer carne de cordeiro não, os meninos devoraram o negócio. Aí eu fiz uma pasta amarga para eles experimentarem, bati um agrião lá, juntei tudo quanto era tipo de grama, bati lá para eles experimentar um negócio bem amargo, para eles saberem do amargor da escravidão, aquela história toda, e aí eles, não é ceia, não estou dando ceia para criança, explico. Vocês vão ceiar um dia, quando vocês entenderem o que é o corpo de Cristo e tal. Mas eles participaram da ceia. Os meninos esquecem isso, nunca mais. Por quê? Porque você tem a visão, você tem a audição, você tem o tato, você tem o paladar. Então você aprende por tudo, não é? Você lembra quando você sente o perfume do marido. Perfume da esposa. Tô longe da minha mulher. E aí, olha só. Aqui, ó, passou Jeremias lá, e daí foi um PowerPoint, um evento grande, com manipulação de bonecos. Daqui sou eu e minha esposa lá. Fizemos essa camisa aí. Tia Helenita Borgia, não sei se vocês ouviram falar, faleceu, famosíssima. Aí a bibliografia. Dos livros mais bacanas que tem, aquele Ted Tripp, o segundo ali, Pastoreando o Coração da Criança, e o do Charles Spurgeon, né, dos pescadores de crianças, são livros essenciais para nós, que trabalhamos com crianças. Eu quero orar pela sua igreja, orar para a gente ter ânimo, força, alegria, viu? E clamar a Deus pela graça do Senhor derramada sobre os nossos filhos, nossas crianças, em nome de Jesus. E talvez você esteja com a criança para interceder aí. Como você viu na foto aqui, você só viu um pedaço do Leozinho. Tem que orar pelo resto dele. Nós vamos orar pelo Leozinho, orar. Esses dias uma criança que nós pastoreamos, até morreu. Até falecer. A Vitória. Então, assim, são muitos acontecimentos. Criança curada de autismo, porque o autismo ele pode ser revertido dependendo do grau. Criança ressociabilizada completamente. Famílias desestruturadas e que acharam na igreja um local de apoio e ficaram. Vão orar? Clamar a Deus em nome de Jesus? Senhor, obrigado a Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu crianças para cuidar. O Senhor converteu nosso coração, nossa vida e nos capacitou e nos chamou a Deus para amar, cuidar, discipular, ensinar. Obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos chamou e nos deu significado para que através da nossa vida essa obra fosse feita, e isso tudo nos dá tanto sentido, ó Deus. Pai, eu oro por cada igreja aqui, que o Senhor multiplique a quantidade de membros, de gente convertida, gente crente, que ama criança, aumenta o número de professores, ó Deus, que os trabalhadores dessa seara venham em nome de Jesus, e que nós vejamos as nossas crianças convertidas na infância, e ó Deus, quando estiver na juventude, nos desafios da vida, não se desviem, mas tenham alicerçadas no coração o teu evangelho. Obrigado por esse trabalho aqui, por cada igreja, ó Deus, pela oportunidade. Que o Senhor, ó Deus, nos faça ver as necessidades do dia a dia, da nossa igreja, dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.